pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse queijinho de amigurumi. Eu já ensinei no vídeo da semana passada a fazer o ratinho e aí ficou faltando, a gente aprender a fazer o queijo. E aí a gente consegue ter uma composição bem legal para os nossos amigurumis. Se você ainda não fez o ratinho, eu vou deixar o link aqui em cima no card e no bloco de informações também. E aí depois vocês podem ir lá assistir, que vale muito a pena. Ele é bem facinho de fazer e fica muito lindo. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora começar? Eu vou usar esse fio amarelo, ele tem um tex de 400 e é 100% algodão. Junto com esse fio eu vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí com uma agulha compatível. A gente vai iniciar fazendo anelzinho mágico, então para fazer o anel mágico eu faço uma voltinha com o fio, seguro bem aqui onde ele cruza, a pontinha tá aqui para baixo e o fio que vem do novelo tá tracionado aqui no meu dedo. Eu vou inserir a agulha aqui no centro, trazer o fio de frente para trás. Fiquei com uma laçadinha na minha agulha, eu laço mais uma vez e tiro de dentro da laçada que já estava na minha agulha. A gente fez um anelzinho mágico e agora a gente vai colocar 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Para fazer o ponto baixo, a gente insere a agulha aqui no centro, traz o fio lá de trás para frente, laça mais uma vez o fio e tira de dentro das duas laçadas, que já estavam na agulha. Fiz o primeiro ponto baixo e vou fazer mais 5 para ter um total de 6 pontos. Pode puxar essa pontinha aqui para ajustar o anel mágico. Por enquanto não precisa puxar muito, depois a gente ajusta até fechar completamente o buraquinho. Vou fazer uma correntinha e virar o meu trabalho. Nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta, tá? Então uma hora a gente trabalha do lado direito e na outra carreira a gente trabalha do avesso. E a gente vai trabalhar assim por todo o trabalho. Então a gente virou o trabalho e agora a gente vai fazer 5 aumentos. Então, para cada pontinho que eu tenho aqui na base, eu faço 2 pontos baixos, dentro do mesmo espacinho. Cheguei aqui no fim da carreira, vai ficar sobrando um pontinho baixo da primeira carreira, é isso mesmo, tá? A gente vai trabalhar só 5 aumentos na segunda. Vou fazer uma correntinha e virar o meu trabalho. Na terceira carreira, a gente vai começar fazendo um ponto baixo no primeiro ponto da base e no próximo nós vamos fazer um aumento. E eu vou repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento até chegar no fim da carreira. No total, vão ser 5 vezes. Faço uma corrente, viro o meu trabalho. E na quarta carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento 5 vezes. Fiz os 2 pontos baixos, agora no próximo pontinho da base eu faço um aumento. E eu vou repetir 2 pontos baixos e um aumento até chegar lá no final da carreira. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento e a gente repete 5 vezes essa sequência. 3 pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui no fim da carreira, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Na próxima carreira, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. E no próximo ponto, a gente faz um aumento. Agora, a gente vai seguir a sequência de 4 pontos baixos e um aumento 4 vezes. Tô fazendo o meu quarto ponto baixo e agora eu tô fazendo um aumento. E eu vou repetir mais 3 vezes, 4 pontos baixos e um aumento. E aqui no finzinho da carreira, vocês vão perceber que vai sobrar 2 pontos baixos. E aí, a gente faz mais um ponto baixo em cada um deles, tá? A gente finaliza com 2 pontos baixos aqui. Porque assim a gente completa essa primeira sequência que a gente começou fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Juntando com esses 2 aqui do fim, forma os 4 pontos baixos e um aumento. Eu tô fazendo isso para intercalar os aumentos e o aumento de uma carreira não ficar
muito perto do aumento da outra. Assim, o trabalho ele vai ficar bem certinho, bem redondinho. Por isso que eu fiz assim. A sequência é a mesma, o que muda é só a posição dos aumentos. Então, nessa carreira, a gente trabalha 4 pontos baixos e um aumento 4 vezes, e depois a gente vai finalizar com mais 2 pontos baixos. Acabei de fazer o último aumento da carreira, e aí aqui nesses 2 pontinhos que sobraram, eu só faço um ponto baixo em cada um deles. Depois faz uma correntinha e vira o trabalho, e a gente segue normalmente. Eu já deixei uma parte pronta maior, ó, para dar uma adiantada aqui com vocês. A partir de agora, a gente vai seguir sempre essa mesma lógica, fazendo sempre 5 aumentos por carreira, eles vão sendo distribuídos pela carreira. Eu vou deixar na tela para vocês a receita até vocês chegarem nesse tamanho aqui que já tá o meu na questão dos aumentos, tá bom? O último aumento que eu fiz aqui, a última sequência de aumentos que eu tenho aqui é a de 8 pontos baixos e um aumento. Então, eu tenho 50 pontos no total, 50 pontos baixos aqui no total na minha última carreira de aumentos. Eu não vou gravar todas as carreiras com vocês, porque eu não vejo necessidade. É sempre a mesma sequência, a gente faz 5 aumentos por carreira, eles são distribuídos, né? Ao longo de cada uma das carreiras, quando chega no fim, a gente faz uma corrente, vira o trabalho e começa a próxima. Mas a receita já tá aqui na tela para vocês poderem seguir. E agora eu vou continuar com vocês com o meu trabalho assim pequenininho, pra gente fazer essa parte aqui que ela é bem facinha. Então, no trabalho de vocês, nesse momento, vocês já tem que ter uma meia-lua, né, do tamanho com 50 pontos baixos aqui nessa circunferência de vocês, mais uma correntinha. Então, faz de conta que eu já tenho aqui 50 pontos baixos mais uma correntinha. E aí, a gente chegou no fim da carreira, fez a correntinha, vira o trabalho. E nessa carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos, pegando só a alcinha da frente do ponto. Tem que ser a da frente, tá? Então, a gente vem e faz um ponto baixo, pegando aqui só a alcinha da frente, ó. Pega a alcinha da frente e faz um ponto baixo. Pega a alcinha da frente e faz um ponto baixo, tá? Só na alcinha da frente. Quando a gente trabalha dessa forma, pegando só a alcinha da frente, nesse caso aqui, é pra gente fazer a curvinha, tá? Pra gente marcar um pouquinho mais a viradinha aqui, ó, da altura do nosso queijinho. Essa alcinha, ela vai ficar aqui aparente pro lado de cima do trabalho. Então, façam isso a carreira inteira, é uma carreira fazendo pontos baixos, sempre pegando só na alcinha da frente. Só pontos baixos, não tem nenhum aumento. Essa carreira é a carreira de número 11, tá, gente? Essa carreira que a gente tá trabalhando, só pontinhos baixos, pegando só a alcinha da frente. Cheguei aqui no final da carreira de número 11, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e agora a gente vai trabalhar das carreiras de número 12 até a carreira de número 19, só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na base e daqui para frente a gente vai trabalhar pegando as 2 alcinhas do ponto, tá? Pega normalmente as 2 alcinhas do ponto e faz um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Da carreira de número 12 até a carreira de número 19. Chega lá no fim da carreira, faz uma correntinha, vira o trabalho e continua, né, a próxima carreira. Eu já deixei esse outro aqui pronto, então agora eu vou trocar e vou continuar. Eu vou seguir com essa parte aqui, que tá bem grandinha, ó. Então agora eu já tô aqui no fim da carreira de número 19, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E nessa carreira próxima, que é a carreira de número 20, a gente vai começar a fazer as diminuições do trabalho. E também nessa carreira a gente vai trabalhar só na alcinha de trás do ponto, tá? Então, a gente vai pegar só a alcinha de trás do ponto, só nessa carreira. Então, eu vou iniciar fazendo 4 pontos baixos. Fiz os 4 pontos baixos e agora nos próximos 2 pontos a gente vai fazer uma diminuição. Para fazer essa diminuição, o que a gente faz? A gente vai continuar trabalhando só na alcinha de trás, tá? Eu vou inserir a minha agulha pegando a alcinha de trás,
do primeiro pontinho, né, do próximo ponto da base, e vou fazer a mesma coisa no ponto seguinte. Então, a gente pega só a alcinha de trás também do ponto seguinte. Fiquei com as duas alcinhas na minha agulha, laço o fio, trago lá de trás para frente, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas que estão na minha agulha. Fiz uma diminuição. E agora a gente vai seguir a sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Fiz 8 pontos baixos e agora eu vou fazer mais uma diminuição com vocês. Então, eu insiro a minha agulha de frente para trás, pegando só a alcinha de trás do ponto. Peguei do primeiro ponto e agora eu vou fazer a mesma coisa no ponto seguinte. Pego só a alcinha de trás. Fiquei com as duas alcinhas na minha agulha, laço o fio e tiro de dentro das alcinhas. Fiquei com duas laçadas na agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Fiz a outra diminuição. Então, a gente fez a primeira sequência, que foi 8 pontos baixos e uma diminuição. E agora eu vou repetir mais 3 vezes, tá? 8 pontos baixos e uma diminuição, mais 3 vezes. Fiz a última diminuição e sobraram 4 pontos baixos aqui. E a gente vai fazer 4 pontos baixos, um para cada pontinho que sobrou aqui na base. A lógica foi a mesma lógica que a gente fez nas carreiras de aumento. A gente tá só intercalando as diminuições. A gente tá fazendo agora o caminho contrário do que a gente fez aqui na hora de aumentar as carreiras. Cheguei aqui no fim, faço uma corrente e viro o meu trabalho. E nessa próxima carreira a gente vai trabalhar 7 pontos baixos, pegando normalmente as duas alcinhas do ponto agora. E uma diminuição 5 vezes. Então, a gente faz 7 pontos baixos e uma diminuição até chegar lá no fim da carreira. Agora, o que vai mudar um pouquinho é a forma que a gente vai fazer as diminuições, tá? Nessa carreira, a gente vai fazer a diminuição pegando só a alcinha de trás do ponto. Então, eu vou fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. Pego aqui as duas alcinhas de trás e faço um ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo 7 pontos baixos e uma diminuição, mas eu vou pegar os 7 pontos baixos pegando as duas alcinhas do ponto normalmente. É um pouquinho confuso, mas a gente faz a diminuição desse jeito, que é para o trabalho ficar bem perfeitinho na hora que a gente olhar ele do lado de fora, tá, gente? Então, nessa carreira, as diminuições a gente vai fazer sempre pegando a alcinha de trás do ponto. Cheguei aqui no final da carreira, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e a gente começa essa carreira fazendo 3 pontos baixos. E agora a gente vai fazer uma diminuição e nessa carreira a diminuição vai ser pegando as duas alcinhas da frente do ponto. Vai ser assim, a gente vai ter que intercalar, tá bom? Uma a gente vai pegar as de trás e a outra a gente vai pegar as da frente. A gente faz isso, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Porque essa carreira que a gente já trabalhou, deixa eu mostrar onde está uma diminuição. Ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas eu tenho uma diminuição bem aqui, ó. E como a gente pega só uma alcinha, as duas outras alcinhas, elas ficam aqui na frente, fazendo um desenho um pouquinho diferente do ponto. Mas esse lado aqui é o lado do avesso, por isso, quando a gente vira aqui, desse lado, que é o lado que vai ser o lado direito do trabalho, ele vai ficar bem perfeitinha, as diminuições vão ficar bem perfeitas, praticamente a gente não consegue visualizar elas. E como a gente trabalha cada hora, né, a carreira, uma hora do lado direito e outra hora do lado do avesso, por isso que uma hora a gente tem que pegar nas alcinhas da frente e outra hora a gente tem que pegar nas alcinhas de trás. Então, eu fiz 3 pontos baixos e nessa carreira a gente precisa fazer a diminuição pegando as duas alcinhas da frente do ponto. Então, peguei aqui as duas alcinhas, puxo o meu fio e faço um ponto baixo. E agora eu vou seguir a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição, 4 vezes no total, e lá no fim a gente vai finalizar com mais 3 pontos baixos, tá? Os pontos baixos a gente trabalha a partir de agora sempre pegando as duas alcinhas do ponto e nessa carreira as diminuições a gente pega só a alcinha da frente. Cheguei no fim da carreira de número 22, fiz uma correntinha, vou virar o meu trabalho e nessa carreira, que é a carreira de número 23, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. Fiz os 5 pontos baixos e agora, neste caso aqui, a gente faz a diminuição pegando só a alcinha de trás do ponto.
Então, vão ser 5 pontos baixos pegando as duas alcinhas e a diminuição pegando só a alcinha de trás. A gente faz isso até chegar no final da carreira. Cheguei no fim da carreira, faço uma corrente, viro o meu trabalho e na próxima carreira a gente começa fazendo 2 pontos baixos. E agora a gente faz uma diminuição pegando as alcinhas da frente do ponto. Então, 2 pontos baixos, uma diminuição para começar. E agora a gente vai seguir a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. E até faltar 2 pontos para finalizar, né? Que vão ser 4 vezes a repetição. E lá no fim a gente faz mais 2 pontos baixos. Os pontos baixos a gente pega as duas alcinhas do ponto e a diminuição a gente vai pegar só a alcinha da frente nessa carreira. Cheguei no fim da carreira, fiz a corrente, agora a gente vira o trabalho. E na carreira de número 22, a sequência é 3 pontos baixos e uma diminuição. Os 3 pontos baixos a gente faz pegando as duas alcinhas. E nessa carreira de diminuição, a gente vai fazer pegando só a alcinha de trás do ponto. A gente repete a sequência até chegar lá no final da carreira. Cheguei no fim da carreira, fiz uma corrente, viro o meu trabalho. E agora na carreira de número 26, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. Dessa vez, a gente faz a diminuição pegando a alcinha da frente do ponto. E os pontos baixos a gente pega as duas alcinhas normalmente. Então, fiz aqui os 2 pontos baixos e agora a gente faz a diminuição. A diminuição fica um pouquinho difícil, né, de fazer quando a gente tá pegando na alcinha da frente. Parece que fica meio fora de mão o ponto, mas é só ir girando a agulha que a gente consegue fazer. Cheguei no fim da carreira, faço uma correntinha, viro o trabalho e na próxima carreira a gente trabalha 1 ponto baixo e uma diminuição. A gente repete até chegar lá no fim e nessa carreira a gente trabalha a diminuição só na alcinha de trás do ponto. 1 ponto baixo e uma diminuição até chegar lá no final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e agora é a última carreira, a gente vai trabalhar 5 diminuições. É um pouquinho chato de fazer essas diminuições, mas dá certo. Tem que ter um pouco de paciência, porque a peça vai ficando pequena, principalmente essa primeira aqui, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Ó, consegui passar o fio. Fiz a primeira diminuição e vou fazer a diminuição até chegar lá no fim e a gente termina essa carreira com 5 pontos baixos. Fiz as 5 diminuições e pode cortar o fio deixando um espacinho pra gente fazer um arremate, tá? Pode deixar aí uns 15 centímetros de fio. Puxa aqui a laçadinha, eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta do meu fio e a gente vai fechar esses últimos pontinhos aqui, tá? Então, a gente tem 5 pontos, a gente precisa pegar só a alcinha da frente de cada um. Pra ficar mais fácil pra vocês acharem o ponto, contem de trás pra frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, esse aqui é o primeiro que eu preciso pegar. Só na alcinha da frente. Passa, e eu vou passar em cada uma delas, tá? Passei na primeira, agora na segunda, na terceira, na quarta e na quinta, que é a última. E agora é só puxar aqui para fechar esse miolinho. Então, essa parte do nosso queijinho já está pronta, agora a gente vai fazer uma pecinha para fechar esse buraco aqui. Para arrematar essa pontinha aqui do fio, pode jogar ela aqui para trás, pro lado do avesso. Ó, passa por dentro de 1 ou 2 pontinhos. Joga ela mais ali pro meio. E aí pode dar uns 2 nozinhos aqui, ó. Laça uma alcinha. Faz um nozinho e vou fazer mais uma vez. Só para garantir que não vai abrir, tá? Pode deixar esse excesso de fio aqui dentro. O anel mágico de início, se você já ainda não apertou, aperta completamente e pode dar um nozinho bem rente aqui também, para ele não soltar.
e essas pontinhas de fio pode deixar aqui pro lado de dentro do trabalho, que agora a gente vai fazer a pecinha que vai fechar aqui esse buraquinho que a gente deixou. A gente precisa fazer um cordão com 19 correntinhas. Então, a gente começa fazendo um nozinho corrediço, é só fazer uma voltinha, segurar bem aqui onde ele cruza, insere a agulha aqui no centro e traz o fio de frente para trás. E aí é só puxar aqui a pontinha para ajustar. Depois que a gente faz o nozinho corrediço, nós vamos fazer 19 correntinhas, tá? Não apertem essas correntes, podem fazer ela mais frouxinha, que é para quando a gente subir as carreiras não ficar repuxado o trabalho. Eu vou fazer só uma mostrinha com vocês dessa parte, então eu vou fazer menos correntinhas, tá? Mas aí vocês façam 19 correntinhas no total. Quando vocês tiverem um cordão com 19 correntes, a gente vai voltar a partir da segunda correntinha fazendo pontos baixos. Então, a gente pula essa primeira que tá saindo, a laçadinha que tá na nossa agulha. E na segunda, que é essa daqui, a gente começa a fazer pontos baixos. E a gente vai até o fim fazendo um ponto baixo para cada correntinha que a gente tem aqui. Nós vamos ficar com 18 pontos baixos no total. E depois que vocês fizerem o último ponto baixo da carreira, a gente faz uma corrente e vira o trabalho. E a gente vai trabalhar carreiras de idas e vindas, né, de avesso e de direito, até a gente ter um total de 9 carreiras. Então, a gente vai fazendo vai e volta, vai e volta, vai e volta, até ter 9 carreiras no total. É sempre isso, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base, chega lá no fim da carreira, faz uma corrente, vira o trabalho e começa a próxima. Eu não vou fazer aqui com vocês porque eu já deixei pronto a minha parte, tá? Que essa daqui já tá pronta, vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Eu vou ensinar vocês, eu vou explicar como é que faz essas bolotinhas aqui depois. Então, é só isso. Quando chegar no fim, corta deixando um fio mais longo para fazer o arremate, porque vai ser com esse fio que a gente vai costurar toda a lateral aqui dessa pecinha, tá bom? Então, deixa um espaço de fio aí bom o suficiente para a gente conseguir fazer a costura. E a outra coisa que a gente precisa também fazer é uma fatiazinha de queijo, que vai ser essa fatiazinha aqui, ó, com esses buraquinhos. Eu já tenho essa daqui pronta e eu vou fazer mais uma agora aqui com vocês. Então, a gente precisa iniciar fazendo um cordão com 11 correntinhas, tá? Que é exatamente a quantidade de correntinhas que eu já deixei aqui. Então, eu iniciei fazendo 11 correntinhas e a partir da segunda eu voltei fazendo um ponto baixo para cada correntinha e fiquei com um total de 10 pontos baixos. Cheguei aqui no fim da carreira, fiz uma corrente e já comecei a minha segunda carreira. Então, aqui na segunda carreira eu já tinha feito 5 pontos baixos, vou fazer 2 correntinhas, pular 2 pontos da base e seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto que sobrou, que foram 3 na verdade. Então, eu faço aqui 3 pontos baixos para finalizar a carreira. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e agora nessa carreira a gente vai fazer só ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Quando chegar aqui no espaço das correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos baixos, pode ser aqui dentro mesmo do buracão, não tem problema. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos, que é para compensar, né, os 2 pontos que a gente tem aqui e dar o tamanho certinho. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na base até o fim da carreira. Cheguei no fim da minha carreira, faço uma corrente, viro o meu trabalho e a gente vai começar agora a fazer a quarta carreira. Então, eu vou começar fazendo 2 pontos baixos. Depois, eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos da base e eu vou seguir até o fim da carreira fazendo ponto baixo. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e nessa carreira a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Cheguei aqui no fim da carreira, faço uma corrente, viro o meu trabalho e eu vou começar fazendo 6 pontos baixos.
Depois faço 2 correntes, pulo 2 da base e termino aqui fazendo mais 2 pontos baixos. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e nessa carreira a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base. Então, eu começo aqui fazendo os 2 pontos baixos, né, em cima do ponto baixo da base, e aqui no buracão eu faço 2 pontos baixos dentro do buracão. E sigo fazendo aqui ponto baixo até o fim da carreira. Cheguei no fim, fiz uma corrente, viro o meu trabalho, e nessa carreira a gente vai começar fazendo 3 pontos baixos, 2 correntes, pulo 2 da base e sigo fazendo ponto baixo até chegar no final da carreira. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e nessa carreira a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Quando chegar nas correntinhas, né, no buracão, a gente faz ponto baixo pegando dentro do buracão. E a gente termina o nosso trabalho desse jeito aqui, tá? Não precisa deixar um fio muito longo, só o suficiente para a gente fazer o arremate. Pode cortar, puxa aqui a laçadinha. E aí fica desse jeito os buraquinhos do nosso queijinho. Você pode fazer buraquinho onde vocês quiserem, tá? Não precisa seguir exatamente como eu fiz. Ó, nesse que eu fiz com vocês, eu fiz 4 buraquinhos, mas nesse outro que eu já tinha feito antes, eu fiz só 3. Vocês podem fazer quantos buraquinhos vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, tá? É só pra gente simular uma fatiazinha de queijo. Vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do meu fio. E a gente vai esconder logo aqui, ó, na primeira carreirinha. Então, eu vou passar pegando a alcinha, o Vzinho do ponto aqui pelo lado do avesso, ó. Pego aqui no primeiro. Vou pro próximo. Tá? Eu vou fazer isso por vários pontinhos, que vai ser o único arremate que eu vou fazer. Porque como não vai ter mais nenhum outro pedacinho, eu não quero que fique nenhum nozinho aparecendo. Então, ó, eu vim quase até o fim, faltando só 2 pontinhos para finalizar. Vou passar o meu fio. Puxa só até ajustar aqui, ó, e esconder a pontinha. Pode dar uma puxadinha aqui, porque se os pontinhos estiverem repuxados, ele volta pro lugar. E agora a gente corta aqui bem rente. E do mesmo jeito que a gente fez o arremate do fio aqui em cima, eu vou passar a minha agulha de tapeçaria nessa outra pontinha e vou esconder aqui nesses pontinhos também, tá? Eu já volto com vocês. Agora, para fazer essas bolinhas aqui, elas vão simular os buraquinhos do queijo, tá? É bem facinho, a gente só precisa fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Teve anel mágico que eu fiz com 6, 2 eu fiz com 6 pontos baixos e 3 eu fiz com 7 pontos baixos no anel mágico, tá? Então, vocês podem fazer aí 2 com 6 pontos baixos no anel mágico e 2 ou 3 com 7. Isso é só para dar uma diferencinha aqui no tamanho das bolotinhas, tá bom? Depois que vocês fizerem, é só puxar, cortar o fio, puxar a laçada, não precisa deixar um fio muito longo e a gente precisa fazer só um acabamentinho aqui do ponto para ficar bem perfeitinho. Então, o meu fio tá saindo daqui, a gente vem aqui no próximo pontinho e passa a agulha de tapeçaria pegando as duas alcinhas do fio. Puxa o fio e agora a gente volta aqui no mesmo espacinho, de onde estava saindo, no miolinho do outro ponto baixo de trás e puxa novamente, que aí a gente simula esse pontinho baixo aqui em cima e aí a pecinha fica bem certinha, bem redondinha. E aí é só prender aqui. Na hora de prender, no meu caso, eu vou deixar 3 aqui de um lado e só essas 2 do outro. Mas a gente tem que manter o meio sem buraquinho, tá? Porque senão depois vai ficar difícil de fazer o meinho. Então, eu dobrei aqui no meio e eu sei mais ou menos quais são os lados que eu tenho que pôr. Eu pus 2 de um lado e vou pôr 3 aqui do outro. Eu já prendi as outras e vou prender essa com vocês. Não tem nenhum segredo, a minha agulha já tá passada aqui no fio. Eu vou inserir mais ou menos no lugar que eu quero que ela fique. Pode puxar o fio direto lá pra trás. Como a gente ainda não costurou essa parte, fica bem fácil. Aqui atrás eu laço um pontinho, volto aqui pra frente.
E eu dou uma laçadinha aqui no ponto por trás, ó. Tá vendo? Que eu peguei um pontinho aqui bem atrás, e aí é só passar o meu fio. Vou mais uma vez lá pra dentro. Vou sair aqui em outro espacinho de ponto. E vou fazer isso mais uma vez. Laço aqui um pontinho do amarelinho mais claro. Volto com o fio lá pra trás, não precisa costurar muito, então eu dei 2 pontinhos já é suficiente. E eu vou passar esse fio ali pra trás também. Então, eu passo a minha agulha de tapeçaria nessa outra pontinha e jogo aqui por qualquer espacinho de ponto. Aqui atrás é só dar um nozinho com essas 2 pontinhas e cortar, ó. Que eu cortei aqui, tá vendo? Deixando uma pontinha, não precisa deixar muito grande, mas também não corta muito justa, pra não correr o risco de desfazer. Agora, pode passar na agulha de tapeçaria esse fio aqui mais comprido, né, que a gente deixou pra fazer a costura, e pegar o queijinho que a gente vai fechar agora esse buraco colocando essa parte aqui. A contagem dos pontos tá bem certinha, então a gente tem aqui, nessa lateral do queijinho, 9 carreiras, e a gente também tem 9 carreiras aqui nessa lateral, né, desse retângulozinho que a gente fez. Então, a gente vai encaixar ela bem certinha aqui. Se vocês quiserem colocar um marcadorzinho de ponto para segurar, ajuda. Então, a gente posiciona aqui bem direitinho, não tem nenhum segredo. A gente consegue visualizar bem certinho aqui as carreiras, ó, do queijinho por conta desse fiozinho que fica sobrando aqui em cima. A gente consegue ver essa linha e a partir dele já é a primeira carreira reta, que dá a altura, né? Então, eu vou pegar aqui e prender a primeira carreira dessa parte maior com a primeira carreira do retângulozinho. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Carreirinha com carreirinha. E pode fazer a mesma coisa do outro lado. A gente tem exatamente o mesmo número de carreiras aqui em cima que a gente tem aqui embaixo. Porque eu contei assim as carreiras, só para vocês entenderem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é aqui o anelzinho mágico. E aí eu já começo o próximo lado. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E exatamente o número que a gente tem aqui. Se vocês quiserem fazer também uma marcaçãozinha aqui no meio do queijinho, é só dobrar ele aqui no meio e colocar um outro anelzinho mágico que a gente vai saber onde que é que esse meinho aqui, a gente vai saber que esse meinho aqui tem que ficar bem aqui nesse meinho do anel mágico, né? Nesse pontinho que tá aqui faltando, ó, do anel mágico. Tá? Que vai encaixar bem direitinho. Agora a gente vai começar a fazer a costura e essa costura ela é bem facinha de fazer. Não tem segredo nenhum. Eu vou começar tirando o primeiro marcador só pra não me atrapalhar. E eu vou laçar aqui a alcinha, ó, da primeira carreira. Eu sempre laço mais de um pontinho, tá? Mais de um fio, quer dizer. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 fiozinhos. Porque se pega um fio só, às vezes ele acaba esgarçando um pouquinho. E venho aqui deste lado e pego também pontinho. Ajusto. E a gente vai fazer isso, é só ir passando o fio, não é difícil de fazer, só tomem cuidado para ficar bem retinho, tá? Para ficar bem costuradinho. Fiz aqui, ó, primeira com primeira carreira, agora venho aqui na próxima, segunda carreira, com essa segunda carreira aqui. Agora a gente vem aqui para a próxima, terceira com terceira. É isso, tá, gente? Eu vou fazer até aqui embaixo e já volto com vocês. Costurei esse lado, agora a gente vai começar a costurar essa parte aqui, né?
No meu caso é a parte de baixo, mas dependendo do jeito que vocês posicionaram aí a peça de vocês, talvez vocês estejam agora na parte de cima, mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Na hora de fazer a costura, gente, façam ela bem bonitinha, porque vai ficar aparecendo, viu? Essa costura aqui, ela aparece no trabalho, então ela tem que ficar mais bonitinha possível. Esse fiozinho, por enquanto, eu vou deixar aqui pra fora, porque depois ele serve pra ajudar a amarrar a pontinha do outro fio. E agora eu vou continuar a costura aqui do outro lado. Então, pra cada carreirinha que eu tenho aqui em cima, eu pego um pontinho baixo aqui. Costurei esse meu ladinho e agora eu voltei aqui para outra lateral. E eu vou repetir exatamente o que eu fiz desse lado para fazer este lado aqui. E depois eu vou já começar a minha costura aqui. E tenho que deixar um espacinho pra gente começar a pôr o enchimento, né? Antes da gente fechar completamente. Então eu vou vir fazendo a minha costura até aqui no meio. Vou pôr enchimento, bastante enchimento, e depois eu vou seguir com a minha costura até aqui pra finalizar, tá bom? Quando forem colocar enchimento, podem colocar bastante, tá, gente? Até ficar bem cheinho e bem com o formato do queijinho bem bonitinho. Cheguei no fim da minha costura, já coloquei enchimento dentro, né, do queijinho, já terminei de fechar todo ele. Quando vocês forem pôr enchimento, gente, vocês têm que ir sentindo a peça, tá? Vocês vão perceber que se puser muito, ela vai estufando, vai ficando estranha. Então, vocês veem a quantidade de enchimento suficiente para fazer a forma do queijinho, mas não deixar ele muito estufadão, muito esquisitinho, tá bom? Não tem nenhum segredo. E aí, depois, eu costurei até aqui no meio, deixei esse espacinho, coloquei enchimento e finalizei aqui a costura. E agora, meu fio ficou até um pouquinho pequeno, ó. Tem que deixar um fio bem grandão pra fazer a costura, porque é grande, né, o espaço. E agora, eu vou inserir o meu fio aqui num espacinho de ponto. Vou sair aqui mais ou menos no meio. Não pode puxar muito pra não repuxar aqui em cima, tá? Eu vou deixar mais levantadinho. Vou passar a agulha de tapeçaria agora nessa outra pontinha aqui. E vou jogar o fiozinho aqui junto com esse. Então, eu venho aqui dentro e saio aqui no mesmo espacinho. Agora, com as duas pontinhas aqui, a gente dá aqueles 3 nozinhos e depois joga tudo lá pra dentro do amigurumi. E depois que já tá pronto, é só a gente dar uma ajeitadinha. O lado que a gente faz o início, né, que a gente começa pelos aumentos, fica sempre mais bonito do que o lado que a gente faz as diminuições. Então, eu deixo assim, viradinho pra cima, o lado dos aumentos. E olha como ficou lindo o nosso queijo de amigurumi. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse queijo ele é fácil de fazer. Eu acho que a única parte mais chatinha é fazer a costura aqui dessa pecinha. Pelo menos pra mim foi a parte que eu achei mais chatinha de fazer. Do resto é bem facinho e flui bem rapidinho, assim, de fazer mesmo. E a composição fica muito legal, né? Do queijo com os ratinhos. Ou se você quiser fazer outras comidinhas e colocar um queijinho ali também, vai ficar muito legal. Se você tiver alguma sugestão de algum outro vídeo pra eu fazer aqui no canal, pode deixar aqui pra mim nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!